Olá, estudantes da primeira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje nós teremos aí a última das aulas de retomada de habilidades e conteúdos essenciais aí dos primeiro, segundo e terceiro bimestres de 2020, antes da gente encerrar aqui o nosso ano letivo no Centro de Mídias com as habilidades do quarto bimestre. Hoje a nossa aula será sobre o renascimento comercial e urbano, muito em consequência ali das cruzadas, né? Aquela questão do renascimento, do surgimento dos burgos ali na Europa Ocidental. Então a gente vai ver essa virada aí de período histórico mesmo da Idade Média para a modernidade, certo? Para a gente começar, vamos ver então os objetivos da aula de hoje. Hoje, nossos objetivos são retomar os principais eventos que caracterizaram transformações econômicas, sociais e políticas, resultando em crise e declínio do feudalismo como sistema na Europa Ocidental. Apresentar os principais eventos que caracterizaram o renascimento comercial no contexto das cruzadas e retomar a formação dos burgos e as atividades econômicas que se consolidaram na modernidade europeia. Agora a gente vai ver quais são as habilidades do currículo do Estado de São Paulo. A habilidade essencial dessa aula é desenvolver a compreensão dos elementos socioculturais que constituem as identidades a partir do estudo das questões de alteridade, a habilidade esta do terceiro bimestre que a gente está retomando hoje. Como habilidades de suporte, nós destacamos identificar as principais características do processo histórico de constituição, transformação e uso dos espaços urbanos e identificar as principais características do sistema de trabalho na Idade Média europeia. Então, sendo assim, uma habilidade que a gente está retomando, nada melhor do que a gente começar a nossa aula retomando o conteúdo de aulas anteriores das aulas passadas aí, que falaram sobre o feudalismo, cruzada, surgimento dos burgos, através, sim, de uma interação no nosso chat, um exercício aí para vocês. Dá uma olhadinha na tela. Nós temos aí na nossa tela 5 afirmações. A primeira diz: as inovações técnicas para a agricultura não foram suficientes para aumentar a produção de alimentos na Baixa Idade Média. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? A segunda afirmação: a produção de excedentes agrícolas foi fator preponderante para o ressurgimento do comércio nos feudos. Verdadeiro ou falso? Os burgos foram cidades fundadas pelos cristãos europeus nos territórios conquistados durante as cruzadas. Verdadeiro ou falso? Quarta afirmação: a nobreza guerreira aderiu às cruzadas pela possibilidade de obter terras. E a última afirmação: os exércitos muçulmanos eram inferiores, o que justificou a conquista de Jerusalém já na primeira cruzada em 1096. Vocês vão apontar no chat para a gente a sequência aí de V e F que você, estudante, considera correta. Professores, apoiem seus estudantes a realizar a atividade e, ao trazer para nós as respostas deles, não esqueçam de colocar o nome do aluno e também a escola de vocês. Em 3 minutos, a gente volta.
Voltamos, muitas respostas aqui no nosso chat. Eu vou pegar algumas e aí a gente já vai conferir se estão certas ou erradas aqui, tá? Então, o professor Benedito, da Escola Estadual Pedro José Neto de Araraquara, reportou para a gente a resposta da aluna Maria Eduarda, que colocou a sequência FV, FVF. Já a professora Raquel trouxe a resposta da aluna Gabriela, da Escola Brotero de Guarulhos. A Gabriela disse FVVV e F. O professor Douglas trouxe a resposta do aluno Luiz Felipe, da Escola Estadual Pedro de Melo. E o Luiz Felipe apontou FV, FV e F. Vamos ver aí as respostas corretas? Então, na tela para vocês, a nossa correção. Então, quem colocou aí FV, FVF, acertou. Muitos estudantes aqui acertaram. A professora Maria Júlia trouxe essa resposta para nós. O professor Manuel, da Escola Desolina Irapuã, também trouxe a mesma resposta para a gente. Muitos estudantes, como a Marina, também da Escola Nantala, acertaram o nosso exercício. Esse aí estava fácil, a gente tratou bastante desses assuntos em aulas anteriores, então ficou fácil para a gente fazer esta retomada aí dos conteúdos, tá? A respeito das cruzadas, da Baixa Idade Média. E para a gente finalizar aí, até como devolutiva do nosso exercício, a gente vai pontuar algumas características, aí, algumas consequências das cruzadas na Europa. Então, para a Europa, as cruzadas trouxeram algumas consequências aí, como a abertura de novas rotas comerciais, né, que ligavam a Europa ao Oriente. Antes eram rotas utilizadas para o deslocamento aí dos exércitos cruzados e depois foram transformadas em rotas comerciais. Participação europeia no comércio do mar Mediterrâneo, antes dominado por árabes e africanos. Então, esse famoso comércio das especiarias, geralmente, quando a gente aprende sobre ele na escola, a gente sempre fala desse momento em que os europeus ingressaram nesse comércio, mas os africanos e os árabes já praticavam o comércio das especiarias muito antes dos europeus. Então, enquanto a Europa estava vivendo a Alta Idade Média, com a predominância da agricultura de subsistência, essas outras duas regiões do mundo, a África e o Oriente ali, estavam com seu comércio em pleno vigor aí. Vamos continuar na nossa tela. Outra consequência é o enriquecimento das cidades europeias devido a atividades comerciais, ou seja, nós estamos vendo a transição justamente da agricultura para o comércio. E com isso nós temos um enfraquecimento do poder da nobreza. Como muitos pontuaram aí no nosso exercício que a gente acabou de fazer, uma das afirmações lá dizia que um dos objetivos da nobreza ao participar das cruzadas era a possibilidade, a esperança de obter terras. Nós já estávamos aí na Baixa Idade Média tendo um grupo grande de nobres sem terra, né? A gente já comentou isso muitas vezes. O feudo continua do mesmo tamanho, mas a população só vai aumentando, né? Então, com toda essa transformação econômica, social, com a burguesia se estabelecendo enquanto grupo social, essa questão da nobreza guerreira, dos nobres que exercem poder através dos laços de suzerania e vassalagem, isso começa a perder força, até porque nesse momento o ex-servo, que agora a gente já pode chamar de burguês, ele descobriu que ele não depende do senhor feudal para ter a sua subsistência. Ele pode fazer aí a sua vida através do comércio de uma forma independente e obter uma subsistência digna e até mesmo a riqueza material aí, até rompendo com dogmas pregados anteriormente pela Igreja Católica lá na Alta Idade Média. Então, para a gente ver aí os fatores que contribuíram para o revigoramento do comércio, vamos dar uma olhadinha na tela. A gente fala revigoramento ou renascimento comercial porque a gente sabe que na Roma Antiga, na Grécia Antiga, nas civilizações do mundo antigo, tinha um comércio bastante forte ali. E durante a Alta Idade Média, esse comércio praticamente desaparece na Europa. Então, agora ele está ressurgindo, né? Então, o primeiro elemento que a gente aponta aí
são os burgos, né? Os burgos aí muito responsáveis por esse revigoramento do comércio, porque os burgos surgiram também em função da especialização do trabalho, como nós já vimos em aulas anteriores, né? Os servos, eles começaram a se dedicar a atividades específicas. Com isso, eles começaram a fazer um comércio à base de trocas e, com o tempo, esse comércio se desenvolveu a ponto de haver uma monetização da economia, ou seja, eu vou vender as minhas mercadorias em troca de moedas mesmo, de ouro, de prata, para poder fazer esse intercâmbio comercial aí, tá? O fortalecimento da burguesia enquanto grupo social. À medida em que o comércio ia se estabelecendo e se desenvolvendo, a burguesia ia se fortalecendo e, com o tempo, essa própria burguesia promoveu o processo de emancipação das cidades através das cartas de franquia, que já já a gente vai ver melhor. Nós também tivemos aí como um fator desse revigoramento do comércio as rotas marítimas, como eu acabei de dizer, né? As rotas ali que serviam para o deslocamento, né, de soldados para as cruzadas, acabaram sendo convertidas aí em rotas comerciais, né? As rotas marítimas que ligavam a Europa e elas vinham principalmente, era utilizada principalmente o mar Mediterrâneo, né, a rota que ligava a Europa até o Oriente, com o predomínio das repúblicas aí que a gente já vai ver no próximo mapa. Nós tivemos também, através das rotas marítimas, a formação de polos comerciais na Europa e acesso a mercadorias de alta lucratividade, que são, no caso, as especiarias, os artigos de luxo, a seda, a porcelana, que eram produtos inéditos até então na Europa. E, através dessas rotas, né, ao longo delas, iam se estabelecendo as chamadas feiras, né, que eram feiras itinerantes, eram feiras, às vezes, intermitentes, né, elas aconteciam num lugar, daqui a pouco elas aconteciam em outro, eram por temporadas, que era para já ir distribuindo aí as mercadorias adquiridas no Oriente ao longo do caminho. E muitas cidades se fortaleceram por conta das feiras. As pessoas começaram a se deslocar e se estabelecer em determinados pontos ali da Europa, porque sabiam que em uma determinada época do ano uma feira aconteceria ali. Então essa coisa da gente estar sempre morando perto do comércio, né, que é uma coisa que muitos buscam, né, ninguém quer morar num lugar muito afastado, isso vem desse momento também, né, as pessoas buscando viver próximo às áreas onde o comércio era praticado aí, tá? Vamos falar um pouquinho agora das repúblicas marítimas que eu acabei de citar para vocês. Nós temos um mapa aí na tela, tá? Vocês estão identificando aí essa região famosa em forma de bota, né, que é a atual Itália, né? E aí nessa região da atual Itália nós temos as chamadas repúblicas marítimas, como Gênova e Veneza, por exemplo, tá? Então, nesse momento a gente não pode falar em Itália como um país, um estado-nação, né? Nós temos esses vários pequenos reinos que vão aí formar a Itália, né? E essas repúblicas aí eram as campeãs, elas eram muito fortes na questão do comércio marítimo via mar Mediterrâneo. Quando nós vimos sobre Roma, nós falamos lá do chamado Mare Nostrum, né? Os romanos, ao conquistar Cartago, conseguiram ali dominar toda a região do entorno do mar Mediterrâneo e promover o comércio marítimo ali. Isso é retomado justamente com essas repúblicas marítimas, tá? Na próxima tela, a gente vai ver aí a questão da Liga Hanseática, tá? A Liga Hanseática é uma liga de vários comerciantes, né, de várias cidades da Europa, e eles tinham um monopólio por essa rota que ela era terrestre e marítima ao mesmo tempo, essa área em cinza aí que vocês estão vendo no centro do mapa. E essas cidades que estão destacadas aí no nosso mapa eram cidades de onde saíam esses comerciantes, eram cidades que por temporadas também faziam as feiras ali e traçava-se uma rota, né, um polo comercial muito grande e a Liga interligava todas essas cidades, tá? Os comerciantes da Liga Hanseática, eles tinham um monopólio sobre essa rota aí
sobre esses polos comerciais, ou seja, um outro comerciante de uma outra cidade que não fazia parte dessa liga não poderia participar do comércio. Essa é uma característica muito forte desse revigoramento do comércio, que é a questão do monopólio, tá? Tanto o monopólio das rotas, como o monopólio de algumas mercadorias, como também uma centralização da produção, que a gente vai ver através das corporações de ofício, e isso vai dar ali o caldo que vai formar o mercantilismo mais para frente, quando a gente falar aí da formação dos estados nacionais, que vai ser tema aí de próximas aulas, certo? Outra questão aí forte, principalmente nos burgos, é a monetização da economia, que a gente já apontou, e agora a gente vai ver um pouquinho melhor, tá? Nessa imagem, vocês têm o link aí abaixo, depois quem quiser pegar no repositório essa aula e acessar o link para ver a imagem um pouco maior, nós temos aí uma feira que acontecia aí no entorno de alguma cidade pertencente à Liga Hanseática aí, tá? Então vocês vejam as casas, né, as vilas ali dos burgueses, né, e a burguesia em plena atividade. É um negócio meio desorganizado a princípio. Se vocês notarem, nesse primeiro plano, no centro da tela, ali na parte inferior, nós temos um grupinho de pessoas que está em torno de alguns bancos de madeira. E em cima desses banquinhos de madeira, nós temos algumas moedas, tá? É nesse momento aí que nós temos a figura do cambista e do banqueiro. Professora, a senhora falou de banquinhos de madeira, banco, dinheiro. Quer dizer que a palavra banco que a gente conhece hoje vem dessa época? Sim, e vem também de banquinho, o banco que a gente usa para sentar, porque os cambistas colocavam moedas de diversas regiões, de diversas cidades em cima desses banquinhos, e a pessoa que estava visitando a feira e estava trazendo a moeda do local de origem, às vezes ela não conseguia comprar com aquela moeda alguma mercadoria, porque as moedas eram cunhadas, dava para saber de qual região era cada moeda. É igual hoje com dinheiro, né? O Brasil a gente tem o real, nos Estados Unidos o dólar, cada região tem a sua moeda. Naquela época era basicamente a mesma coisa, cada região com a sua moeda. Se eu queria comprar alguma coisa e o comerciante não aceitava aquela moeda que eu tinha, eu poderia trocar lá com o cambista pela moeda local. E aí o cambista ganhava dinheiro como? Se eu tenho 3 moedas, né, e eu quero o dinheiro do lugar ali onde eu estou, eu vou trocar minhas 3 moedas por 2 da moeda local, porque uma fica com o banqueiro como pagamento pelo serviço dele aí. Então, essa figura do cambista e do banqueiro começa a surgir nesse momento. Assim também com a questão do empréstimo, né? De repente que eu quero comprar 4 moedas, eu só tenho 3, eu tomo uma emprestada aí do cambista e ele, claro, vai me cobrar juros por isso. Mais para frente a gente vai ver que a burguesia enfrentou resistência aí da própria Igreja Católica por conta dessa prática do empréstimo de dinheiro a juros aí, tá? Então, a monetização da economia começa nesse momento. A gente para o comércio de trocas, a base de troca, né, mercadoria por mercadoria, e começa a utilizar moedas feitas com metais preciosos. Mais um elemento que vai compor lá na frente o mercantilismo também, certo? Vamos fazer agora um momento de leitura compartilhada. Prestem bem atenção no texto. Quem quiser tirar print da tela pode tirar, porque na sequência da leitura a gente vai ter uma atividade no nosso chat. Então, eu vou começar a ler com vocês aí o nosso texto. Eu leio daqui, vocês leem daí. Desta terra de Calicut, que vai a especiaria que se come em Portugal e em todas as províncias do mundo, vão também desta cidade muitas pedras preciosas de toda a sorte. Aqui carregam as naus de Meca com especiarias e as levam a uma cidade que está em Meca, que se chama Judéia, e pagam ao grande sultão o seu direito. E dali a tornam a carregar em outras naus menores e as levam pelo Mar Ruivo a um lugar que está junto com Santa Catarina do Monte Sinai, que se chama Tunis. E aqui também pagam outro direito. Aqui carregam os mercadores essa especiaria em camelos alugados, a 4 cruzados cada camelo.
e a levam ao Cairo em 10 dias, e aqui se pagam outro direito. E nesse caminho para o Cairo, muitas vezes, os salteiam os ladrões, que há naquela terra, os quais são alarves e outros. Então, vocês vejam que esse texto está falando um pouquinho do trajeto das mercadorias, que a gente vê que ele é carregado de um lugar para outro, aí paga-se uma espécie de pedágio, dali vai para outro lugar, e nós temos aí diferentes modalidades de rotas que apareceram aí no texto. Pegaram? Então, vamos para a nossa atividade. O texto que acabamos de ler traz o relato de um mercador de Lisboa, que descreve a rota das especiarias antes da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Com base na leitura, responda: 1. O que o texto nos revela sobre as rotas das especiarias do Oriente até chegar à Europa, no que diz respeito ao trajeto e aos meios de transporte? E 2, a que tipo de intercorrência os mercadores estavam sujeitos ao realizarem a importação das mercadorias? Em 3 minutos a gente volta. Ah, professora Luíse, como estava difícil essas perguntas, o texto tinha uma linguagem muito rebuscada, ali daquele tempo do revigoramento do comércio, do renascimento comercial, muito difícil de entender. Tudo bem, a gente vai fazer a correção comentada agora e vocês vão ver que é facinho. Vamos lá? Vamos olhar novamente as perguntas. Então, a primeira pergunta estava pedindo o seguinte: o que o texto nos revela sobre as rotas das especiarias no Oriente até chegar à Europa no que diz respeito ao trajeto
e aos meios de transporte. Então, lá no texto ele fala que tem uma parte que é feita pelo Mar Vermelho, outra parte que é feita de camelo, ou seja, uma rota terrestre. Então, o que a gente pode responder aí nessa pergunta 1 é que a rota era feita marítima e terrestre, eram as duas modalidades de rota, e alguns meios de transporte eram as caravelas, as naus e também os animais, né, como os camelos que carregavam parte das mercadorias até um determinado ponto. E a pergunta número 2, voltando lá na nossa tela, pergunta o seguinte: a que tipo de intercorrência os mercadores estavam sujeitos ao realizar a importação das mercadorias? Então, lá no finalzinho do texto, a gente fala, né, o texto fala dos assaltantes, né, que os mercadores estavam sujeitos a terem as cargas que eles estavam transportando roubadas por alguns outros grupos aí, porque o controle nesse momento era nenhum, né, era o próprio comerciante aí, os seus contratados que iam promovendo a distribuição das mercadorias. Mais para frente, com a formação dos estados nacionais, né, com a descoberta das outras rotas, aí com as grandes navegações, esse processo de transporte de mercadorias começa a ser mais fiscalizado, até porque essa questão dos assaltos de cargas, elas também tiveram uma elevação, aí uma sofisticação com a pirataria, os piratas que roubavam mercadorias de outros reinos aí, certo? Então, para a gente continuar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho agora das corporações de ofício, ou seja, como é que no plano da produção artesanal na Europa, a coisa estava se desenvolvendo ali nesse contexto de renascimento comercial. Vamos lá? As corporações de ofício, que também são conhecidas como guildas, tinham como finalidade garantir o monopólio de determinadas atividades. Olha aí a questão do monopólio aparecendo de novo, né? Controlar a qualidade, a quantidade e o preço final dos produtos e combater a concorrência entre os artesãos. Além disso, as corporações garantiam aos associados amparo na doença e na velhice. Quando a gente fala de monopólio de determinadas atividades, significa que estes artesãos, eles tinham que passar por todo um processo de treinamento para serem certificados como artesãos e só eles poderiam produzir aquele determinado produto. E mais, se houvesse um outro artesão que fazia o mesmo produto, vamos pegar o exemplo aqui de um sapato, esse sapato tinha que ser produzido com o mesmo material, com as mesmas modelagens e vendido ao mesmo preço, tá? Então, existia uma regulação dessa produção justamente para combater a concorrência entre os artesãos aí. E para você se tornar um artesão, como eu acabei de dizer, era todo um processo, não era tão fácil, né? As corporações de ofício acabaram promovendo aí uma espécie de assistência social a jovens na época, jovens aprendizes que gostariam de se tornar artesãos, né, mestres artesãos no futuro. E aí a gente vai ver quais eram esses personagens ligados aí às corporações de ofício e ver um pouquinho como é que era esse processo. Vamos lá. Então, para você ser um mestre artesão, você vai começar como um aprendiz. O aprendiz é o jovem que vai aprender o ofício com o mestre num período de 2 a 7 anos. Esse aprendiz ele ia viver na casa do mestre artesão e ele ganhava como parte aí do seu pagamento, às vezes a totalidade do seu pagamento era só a comida e a moradia e os ensinamentos, né? Era como se o mestre artesão adotasse esse aprendiz, porque ele vai passar a viver com o mestre em troca da aquisição desse conhecimento aí de como fazer essa mercadoria, tá? Depois que o aprendiz já passou algum tempo ali nessa função, ele vai ser meio que promovido, vamos dizer assim, a um jornaleiro. Esse é o nome que se dá, tá? Então, quando o aprendiz se torna jornaleiro, ele vai poder trabalhar para um mestre e receber salário, ou seja, ele não vai mais trabalhar em troca de comida e abrigo, ele vai ter um soldo, vai ter um salário, tá? E geralmente, após economizar, né, esse jornaleiro vai abrir a sua própria oficina e aí ele vai se tornar um mestre artesão, que o mestre é o dono da oficina, é o dono dos equipamentos, ou seja, eles são os comandantes das fábricas, né? Que geralmente eram domiciliares e eles comandam todo o processo.
Vocês já devem ter visto no ensino fundamental a Revolução Industrial, quando a gente tem a transição do artesanato para a manufatura e depois da manufatura para a maquinofatura. Esse momento aí é o momento da configuração do artesanato, né? Então, vocês vejam que o mestre artesão, ele detém todos os meios de produção. Ele é o dono do espaço físico da oficina, ele é dono das ferramentas, ele é dono da matéria-prima, ele que tem a clientela, ele que estabelece o preço, ou seja, ele tem todo o controle da produção nas mãos, tá? Com o processo de avanço aí do capitalismo, vamos dizer assim, nos séculos 18, 19, o trabalhador vai perdendo essa conexão com os meios de produção e aí a gente vai ter o dono do meio de produção e o operário. Mas isso aí é assunto para a segunda série do ensino médio, mas se você quiser, nós temos aulas aqui no Centro de Mídias, da segunda série do médio, sobre esse tema, para vocês irem se inteirando aí, certo? Vamos finalizando a nossa aula falando agora das cartas de franquia. As cartas de franquia eram documentos que a própria burguesia conseguia aí comprar, geralmente do rei, porque a figura do rei durante toda a Idade Média não desapareceu, era um rei meio figurativo, sem um poder político muito efetivo, era, mas ele ainda existia. Então, durante a Idade Média, as cidades eram governadas pela nobreza ou por membros do clero. Mas com o desenvolvimento dessas atividades comerciais, os burgueses passaram a lutar contra os impostos abusivos e outras arbitrariedades dos nobres por meio de rebeliões. Então, a arbitrariedade, por exemplo, era um nobre, que era o dono da terra, obrigar os burgueses a construir ou consertar uma ponte quebrada. Então, é aquela coisa, eles ainda estão achando que estamos no momento da suzerania e da vassalagem, é que o burguês já se emancipou. Então, ele não queria mais estar tão sujeito ao poderio da nobreza, só porque essa nobreza era proprietária do terreno aonde o burgo se ergueu, tá? Então, para a gente terminar ali a nossa leitura, para conquistarem a autonomia administrativa, ou seja, o direito de administrar a cidade, artesãos e comerciantes compravam do rei as cartas de franquia, documento que dava aos moradores o direito de administrar as cidades. Então, aí vocês estão vendo um exemplo de um burgo, né? Uma gravura aí da época que mostra um burgo que existiu na Inglaterra. Então, nós temos um rio aí no meio, aí a gente tem ali aquela concentração, né, de casas, que é essa imagem mais carregada aí, nas margens do rio, e temos uma ponte cruzando ali. Então, aí era um antigo território feudal transformado em uma cidade que, com as cartas de franquia, né, os grupos que conseguiam adquirir essa carta de franquia, aí esse nobre ele perde total o direito sobre aquele território, porque este vai ser administrado pelos burgueses, tá? Vamos dar uma olhadinha nas características dessas primeiras cidades emancipadas aí. Então, as cidades medievais sofriam com diversos problemas, devido ao seu desenvolvimento muitas vezes desordenado. Os principais eram ruas sujas e tortas, pragas urbanas como ratos, água poluída devido à falta de saneamento, insegurança, nós tínhamos lá os saqueadores de mercadorias, né? E incêndios pelo fato de as casas serem de madeira ou palha e a iluminação ser a vela ou por tochas. Olha aí a atividade que nós temos para vocês. Um ou mais de um desses problemas ainda existem nas cidades atuais? Se sim, quais? Em 2 minutos a gente volta.
voltamos. Muitos estudantes aí, através dos seus professores, colocando que praticamente todos aqueles problemas que apareceram ali na nossa tela ainda existem nas cidades atuais, né? A falta de planejamento, que faz com que algumas ruas sejam muito estreitas ou tortas, sujeira, né, causada principalmente pela ação humana, né? Infelizmente a gente tem essa falta de consciência de muitas pessoas que descartam lixo em lugares inadequados, né? Nós temos a poluição das águas, falta de saneamento e dentro desse contexto aí do revigoramento das cidades, tem um problema que a gente destaca aí, que é a questão das pragas urbanas, que nós temos também nas cidades atuais e naquela época foi responsável por um evento trágico na Europa, que foi a peste negra, como vocês vão poder acompanhar aí na tela, tá? A peste negra, ela era causada por um bacilo que era transmitido do rato para os seres humanos através de pulgas. E só na Europa, cerca de 50 milhões de pessoas tiveram sua vida ceifada aí pela grande peste do século XIV, certo? Para a gente encerrar a nossa aula, eu vou pedir até por uma questão de tempo que vocês tirem print da tela, vocês podem realizar uma pesquisa aí sobre a Guerra dos 100 Anos, que também é um evento importante dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna e vai começar e dar o pontapé inicial para essa rivalidade histórica entre França e Inglaterra que permeou toda a modernidade aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vai aparecer na tela para vocês o link, o QR Code para que vocês avaliem a nossa aula. Coloque aí os seus comentários, o que você achou, ficou faltando alguma coisa e assim eu me despeço. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.